Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e mais essa videoaula. Sejam todos bem-vindos mesmo aí, vocês que fazem parte do nosso canal, vocês que se inscrevem e também viram membros, então sejam todos bem-vindos. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer um circuito detector de fantasmas. É isso mesmo, pessoal, um circuito de EMF. É um circuito aí muito utilizado por Sam e Dean Chesters em suas aventuras, né? Só que no mundo real ele tem, vamos dizer assim, quase que essa teoria aí cai, né, por terra. Por quê, pessoal? Porque vai ser muito difícil, né? Não existe nada cientificamente provado, mas também nada descartado. O que esse circuito faz é captar perturbações magnéticas, né, de naturezas misteriosas. Por exemplo, o que vai fazer esse circuito acionar? Às vezes uma geladeira, um motor, coisas que causam indução, coisas que geram magnetismo, por exemplo, a própria eletricidade, o próprio corpo humano. E por que a gente fala detector de fantasmas? Porque o nosso próprio corpo também ele é capaz de gerar um campo eletromagnético. Nosso cérebro nas reações químicas ele também é capaz de gerar um campo eletromagnético. Então, a partir disso, nós temos a convicção de que o aparelho ele também pode captar alguma anomalia eletromagnética derivada de algum ser que já foi, de um espírito, de uma alma. Restícios de uma pessoa, de um cérebro, de algo elétrico, vamos dizer assim, né? Algo magnético de um pensamento, às vezes, de uma pessoa, de um ser, não sei, pessoal. Não acredito e também não desacredito. É isso aí, eu acho que me enrolei todo. Mas vamos lá então, pessoal. O circuito é muito simples, acabou minha luz, inclusive, então vou ser breve e rápido. Só tô no break aqui, não sei se vou conseguir concluir esse vídeo e testá-lo, mas vamos lá então. O projeto é real, ele funciona, está disponível no site newtonbraga.com.br, renomado site, né, científico aí. Eu acho que é muito interessante para a gente ter um respaldo científico até melhor. Mas vamos lá então. É um circuito muito simples que a gente vai fazer. Vou estar deixando disponível o esquemático e também o layout. Aqui eu fiz no layout, vocês vão ver que é muito simples. Ressuscitei aquela trilha em madeira, galera, muito top. Você que estava com saudade, então eu ressuscitei ela. Eu até vou iniciar a soldagem aqui de uns pontos. Nós vamos precisar de um CI, o CA3140, o LM386, que é um CI de amplificação. Todos estão aqui. Um potenciômetro de 1M, mas pode substituir por um resistor de 1M padrão para deixar ele normal. Vai ficar, ou você pode ir deixando ele fixo, né? Chega no ajuste, mas eu vou colocar um resistor mesmo. Pode colocar um resistor de 1M com um resistor de 10K para ter uma regulagem. Vai mais um resistor de 100K, vai um resistor de 10 ohms, vai um resistor de 10 ohms também. Vai de 10K ohms, outro de 10 R ohms, vai um capacitor eletrolítico de 10 micro e duas unidades de 220 micro e um de 47 NF cerâmico. E vai também um outro falante de 4 a 8 ohms, pequeno, de 5 watts. Pode ser. E a nossa bobina, que é a parte mais importante, elas são 10.000 voltas, 10.000 espiras num miolo de ferrite de ferro de silício. Não é um ferrite normal, de alta frequência, de baixa frequência. E 10.000 volts, pode pegar um transformador pequeno aí, utilizar o primário do 220, 127, 110, né? Umas 10.000 voltas eu acho que dá bom. Mas você vai precisar tirar o secundário, beleza? Precisa tirar o secundário e deixar só no primário. Vamos lá então, soldar aqui os componentes. Vamos soldar primeiro o CA3140. Eu resolvi trazer esse circuito porque é o mais simples que eu consegui encontrar, pessoal. Muito tempo atrás já me pediram, esses dias me pediram novamente. E eu acabei aceitando o pedido. Achei bem interessante, até comentei aqui e tal. Ah, ficaria interessante mesmo se trazer um projeto desse. Falei, então agora vai ser a vez desse projeto, né? Afastar esse terminal para poder soldar o outro, até porque ele não vai ser utilizado agora nesse. Ok, a gente já pode colocar ele perto. Se ficar fora de foco, galera,
que eu fico olhando diretamente aqui, né? Eu não fico olhando na tela do aparelho aqui porque me atrapalha. Gera uma confusão muito louca. Beleza, o último terminal, deixa eu ver. Ele não vai, né? Tranquilo, então, galera. Deixa eu ver mais o que vai aqui. Desse ponto aqui até no terminal, vamos virar aqui, né? Que eu acho que aqui fica mais jóia aqui. E você vai comparando o layout lá, tal. Do terminal do enrolamento, né? Que vai no terminal 2, o meu CI CA3140, até no terminal 6 na saída, vai então esse resistor de 1M. Podemos tirar o excesso, então ele vai do número 2, né, que vem aqui, até o número 6. Lembrando que esse CI, pessoal, olhando ele com esse orifício aqui, começa para cima, né? Começa no número 1 ao 4, do 5 ao 6, ok? Vamos soldar o próximo, que é o LM, amplificador de som, o LM386. Ele vai bem desse formato aqui, galera. Deixa eu passar uma pastinha aqui. Acho que não pegou no vídeo, né? Ele vai bem aqui, pessoal. O número 1 desse daqui não vai ligado a nada. Sempre nesses projetos, você cuide para não fechar curto. Não fechar curto neles. Aqui vamos ter que trabalhar isso aqui também. Essa trilha em madeira, pessoal, é um orgulho meu mesmo. É um orgulho porque eu desenvolvi, né? Pelo menos até onde eu sei, fui eu que desenvolvi. E muitas pessoas me mandam vídeos. Olha, casco do pescador. Eu consegui fazer utilizando aquela tua trilha fantástica, cara. Eu fico muito feliz mesmo. É muito joia saber que uma invenção minha ganhou o Brasil, né? E até o mundo, porque já recebi relatos, né, de pessoas aí em vários países utilizando o meu padrão, né, esse padrão que eu desenvolvi aqui. Queimadeira, né, uma coisa bem rústica, mas que ajuda bastante as pessoas, né? Às vezes a pessoa não tá querendo gastar muito ou até na região, né, que ocorre muito. Às vezes na região da pessoa não tem insumos, né? Isso que eu quero dizer, insumos. Vamos soldar agora o resistor de 5 ohms aqui, que vai do terminal 3 ao 4. O próximo vai ser o R2. A gente soldou o P1, que eu coloquei, né, um potenciômetro, que eu coloquei um resistor, não, potenciômetro, input. Deixei fixo, né, você pode deixar fixo ou variável, um resistor variável. Aqui R1 de 5 ohms. O R2 é de 10K. Vamos pegar ele aqui, tá do lado. Vamos soldar aqui no terminal número 2 do nosso LM. Terminal número 2. Até o terminal número 3. Eu tirei os terminais que não vou ocupar do LM aqui. Já estavam se rompendo, né? Mas eu resolvi tirar. Vamos soldar agora um resistor desse ponto aqui, como prevê lá no layout e no projeto, fique de olho, que vai até aqui, galera, até nesse ponto aqui do terminal número 6. Aqui tem no terminal número 6. Porque, pessoal, vai um resistor de 10 ohms e vai um capacitor de 47 NF. A lógica é o seguinte, de fixar a frequência, não
do que vai captar, mas a frequência do áudio. Agora vamos ver qual que é o próximo aqui. Os resistores e o capacitor de 47 NF já foram. 47 NF era o C2, né? A gente já aproveitou soldar. O C1 é o de 10 micro. De 10 micro. O C1 por 50 volts. Então ele vai essa posição vindo direto aqui desse ponto até no terminal número 3 do meu CILM, que vai receber o sinal. A listrinha para o lado do CA3140. O C3 vai ser um de 200 micro por 16 volts, 25, 50, se você tiver. Como a voltagem é de 6 volts nesse projeto, 6 a 9 volts, então utilize por 10 ou 16 volts. Vamos ver aqui onde que eu posso colocar ele. Olha, pessoal, então vai do terminal número 6 até um vai até nesse ponto aqui, que vai ir para o alto-falante. Agora o próximo. Bom, deixa eu virar aqui que é a posição correta dele. Seguindo pelo desenho de 10 micro, T220 e nesse ponto aqui vai ser o outro que vai ser de 220 micro. Como o positivo ele corre aqui, galera. Aqui é o positivo. O positivo vem aqui nesse ponto. Ok, que alimenta os transistores. Perdão, que alimenta os CIs, ok? E aqui é o GND, que alimenta os CIs também com GND. Então, seguindo a base da trilha, se você for ver bem, ele vai bem nesse ponto aqui. A listrinha sempre para o lado do GND. Ok, aqui galera, eu vou mudar esse capacitor, porque eu até tinha esquecido, mas o lugarzinho dele é aqui, ó. Vai ficar bonitinho no meu circuito. Sabe por quê? Porque nesse ponto aqui e aqui vai o meu alto-falante de 4 a 8 ohms. Tem alguns que é só para microfone para fone de ouvido. Mas é isso aí, então vou agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar a minha bobina, que vai aqui, e vou achar meu alto-falantinho, beleza? Olha, é o projetinho bem top mesmo. Vamos concluir o meu projeto. Particularmente, eu acho muito bonito. Acho muito bonito mesmo, charmoso esse desenvolvimento. Já ensinei aqui no canal, mais da metade dos meus projetos são assim, gosto muito de fazer. Vamos lá, aqui então, soldar. Olha, meu alto-falante, 5 watts, 8 ohms de impedância, olha. Tem o capacitor aqui de positivo ou negativo, não precisa, mas se você quiser colocar. Então, positivo do áudio, deixa eu puxar aqui, tá sendo no capacitor, na listinha do capacitor. Tem alguns, né, que geralmente na saída do som, ele é assim. Positivo vai para o amplificador. Agora aqui GND nós vamos soldar esse fiozinho preto que é o GND. Olha, nessas placas assim que eu faço, você consegue fazer bem menor. Em fenolito ele fica bem espremidinho assim, fica bem pequenininho. Eu já mostrei a diferença, né? Como você pode estar desenvolvendo em fenolito também. Mas fica bem bacana assim, galera. Dá para você diminuir mais, dá para você montar em algum suporte aí para estar utilizando ele mesmo. Mas aqui é só vídeos, né, para entusiastas, quem gosta mesmo. Aqui, pessoal, então, para simular uma bobina aqui, nós não temos 10.000 espiras, né? Se você quiser utilizar um transformador bem grande, utiliza. Eu vou colocar uma aqui que também serve, que é uma bobina de
reator de lâmpada fluorescente. Lâmpada fluorescente, não de LED. A anterior à de LED, entre a incandescente e a de LED, né? Que é ela de bulbo ainda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos soldar aqui o início do enrolamento, que é o término do enrolamento. Nós vamos, então, porque é o término, vai lá, o início vai aqui. Pode ver que o início entra aqui e sai aqui. Nós podemos soldar ela aqui. Se você for utilizar mesmo para tentar ver se consegue captar algum sinal, eu recomendo você puxar fios, né? Fazer ele ficar mais longe. Essa haste mais afastada. Para ficar mais bacana. Um já foi soldado, agora o outro. E se porventura essa bobina não funcionar, você procure uma de ferro silício mesmo. Mas creio eu que pode funcionar. A gente tem que fazer o teste, né? Ok, aí. Então a gente vai precisar de um campo eletromagnético aqui, né? Próximo, alguma perturbação magnética. Esse projeto é muito próximo. Aqueles detectores de fios de rede de energia elétrica, o fase, é muito próximo esse projeto. Funciona muito igual. Vamos ver como que ele ficou aqui então. Bem da hora, né? Se der tempo ainda eu vou testar, porque eu tenho uma viagem marcada. Mas é isso aí, galera. Olha aí, que top. Deixa eu afastar mais o tripé aqui. Aí, olha, minha bancada tá horrível, né? Parece que veio da guerra. Aí, ó. Show de bola, né? Bonito, bonito mesmo, cara. Faz horas que eu não montava assim na trilha em madeira. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixe aquele fantástico like. Só fazer o teste aí. Quem faz o teste funcionar aí, posta aí para as pessoas. Mas o projeto realmente funciona. Quem quiser montar aí e testar na casa, pode ficar à vontade. Tranquilo? Até mais. Tchau, tchau.